Bom dia, pessoal. Um pouquinho melhor, graças a Deus, né? Cada dia um pouquinho melhor. Hoje finalizamos o Salmo 19. E o Salmo 19, ele para mim traz um aprendizado muito grande, porque no verso 10, Davi diz assim: são mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Do que ele está falando? Ele está falando da lei do Senhor. Ele está falando dos preceitos do Senhor. Ele está falando das ordenanças do Senhor. Tudo que ele está dizendo antes ali no 7, no 8 do 9, que ele está dizendo sobre a lei do Senhor, que é perfeita e revigora a alma, sobre os preceitos do Senhor, que são justos e dão alegria ao coração, sobre o temor do Senhor, que é puro e dura para sempre, sobre as ordenanças do Senhor, que são verdadeiras, e todas elas são justas. Ele está dizendo que tudo isso é mais desejável do que ouro, do que muito ouro puro, que são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. E eu me peguei pensando, como alguém pode chegar num determinado ponto da sua vida e ter esse desejo, sobre as coisas do Senhor? Mas a resposta está alguns versos antes. Desde o verso 1, ali do Salmo 19, Davi vem declarando a grandeza de Deus. Davi vem declarando que o céu declara aquilo que nós falamos ontem, né? Que o céu declara a glória de Deus, que o firmamento proclama a obra das suas mãos, que um dia fala essas coisas para o outro dia, e uma noite revela essas coisas para a outra noite. Davi começa expressando a grandeza do Senhor, e depois ele continua falando que a lei do Senhor é boa e agradável, que a ordenança, que os preceitos do Senhor trazem alegria ao coração, e que assim, quando você reconhece quem Deus é, quando você reconhece a grandeza do Senhor, você passa a entender o temor do Senhor. E o temor do Senhor não é medo. O temor do Senhor é uma pura reverência à sua grandeza, à sua santidade, ao seu poder. E quando você entende a sua pequenez perante a grandeza do Senhor, você passa a entender quem é o Senhor, e que os seus preceitos, a sua vontade sempre é boa para nós. E então você consegue entender o verso 10, que o Senhor e as suas ordenanças são mais desejáveis do que o melhor, o mais puro ouro, ou a maior delícia que a gente possa encontrar nessa vida. Me peguei pensando muito sobre esse salmo e entendi que para a gente ter uma vida de pura reverência ou puro temor para o Senhor, nós precisamos entender quem Ele é primeiro. Nós precisamos entender a sua magnitude. Nós precisamos entender quem o Senhor é diante da nossa pequenez. Amém? Um beijo para você. Amanhã a gente vai prosseguir no Salmo 21. Beijo. Tchau. Fica com Deus.